Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Alberto de Nóbrega, 79 anos de idade, 61 de carreira. Comecei no rádio como profissional em 1954, mas já trabalhava antes, desde 1945, fazia programa infantil. Nasci dentro do rádio, porque morava no Rio de Janeiro, no Botafogo, que já não tinha praia naquela época, já tinha feito o primeiro aterro. Eu não sou tão velho assim. E não tinha lugar para a gente tomar sol. E meu pai tinha um programa de rádio às 7 horas da manhã, na Rádio Ipanema, e o quarto andar da emissora era no terraço. E eu ficava lá 2, 3 vezes por semana tomando sol de 7 às 8. Então eu aprendi a engatear e andar dentro do rádio. E comecei a trabalhar na Rádio Nacional, hoje é a Rádio Globo, fazendo o programa Anel de Nóbrega, escrevendo quadros humorísticos. Depois fui para a televisão, para a TV Paulista, e sempre tive assim, muita vontade de seguir a carreira do meu pai. E eu aprendi a escrever à máquina antes de escrever à mão, porque eu achava lindo ver meu pai escrever naquela maquininha portátil que ele tinha. Aquilo, para mim, era uma coisa deslumbrante. E ele foi meu ídolo, né? Ele foi tudo, assim, tudo que eu sei eu aprendi com ele. Eu tinha assim, uma admiração muito grande pelo artista que ele era, pela cabeça que ele tinha. E eu sempre quis ser igual a ele. E eu comecei antes dele na televisão, embora você possa não saber. Porque eu não me lembro o ano, mas quando o Jânio Quadros era governador de São Paulo, ele estava apoiando o Carvalho Pinto para ficar no lugar dele na eleição. E o Golias imitava o Jânio Quadros. E o Vitor Costa, que era o dono da Rádio Nacional, da TV Paulista, pediu para o Golias fazer imitações do Jânio no programa da Ângela Maria. E foi a primeira vez, e eu que escrevia. E a primeira vez que eu trabalhei em televisão foi no programa da Ângela Maria, entrevistando o Golias fazendo o Jânio Quadros. E meses depois foi que meu pai estreou, só que ele já estreou com o programa dele. Ele já, de cara, ele botou a Praça da Alegria, que parava esse país, né? Era uma coisa de louco. Uma história de vida. Golias é é um exemplo de vida. Foi um profissional maravilhoso, competente, respeitava o tempo, botava caco que não acaba mais. Sabe o que é caco, né? Caco é aquilo que não está escrito no texto. Quando você acrescenta assim, alguma coisa e tal. Ele era o rei dos cacos. E um grande amigo, né? Acho que era, não escolha, acho que foi mais uma oportunidade, porque o difícil é você entrar, né? Você começar uma profissão, levar aquele primeiro empurrão é muito importante. Então a grande ajuda que ele me deu ali do exemplo foi a oportunidade, foi a chance, porque eu sempre fui mau aluno. E aí eu queria trabalhar, porque eu achava desagradável ser mau aluno e meu pai pagar a minha mensalidade. Não era justo isso. Então eu pedi para trabalhar, e para poder estudar à noite e trabalhar durante o dia. E eu escrevi escondido dele, já há uns 2 anos, porque quando eu tinha 15 anos, 16 anos, meu pai era diretor de uma rádio chamada Emissora de Piratininga. E tinha um redator de humor, chamado Mário Santos, que era um boêmio. Ele era um cara separado, boêmio, homem da noite e tal. E era o meu grande amigo. Ele era 1 ano mais velho que o meu pai, não é? E para o Mário me levar para a bagunça, eu ajudava ele a escrever o programa. Os programas que ele tinha que escrever, eu escrevia escondido, para a gente poder sair mais cedo para a noite. E meu pai não sabia que ele era diretor da emissora, ele não podia saber disso. E eu acho que eu fui para o humor mais por causa do Mário, né? E do meu pai, que também, isso tá no sangue, né? Tá no sangue da gente. E aí eu comecei a escrever. Aí quando eu falei para o meu pai que eu queria estudar de noite e trabalhar dia, ele quase me matou, né? Ele ficou... Quando eu disse que eu queria trabalhar em rádio, aí é que o mundo caiu em cima de mim. Porque, inclusive, eu era gago. E ele dizia, como é que você, gago, vai trabalhar em rádio?
Né? Eu disse, não, eu quero, eu vou fazer força. E é isso, aí eu comecei a fazer o programa dele. Primeiro eu escrevia 2 quadros, depois passei a escrever 3. E tinha como companheiro um homem que um dia, o rapaz que se tornou o homem mais importante da televisão brasileira, que é o Boni. Porque o Boni tem a minha idade. E ele também queria escrever programa de rádio. E meu pai pegou, como meu pai queria ir para a televisão, ele pegou a mim e o Boni para a gente escrever o programa de rádio dele. Ele só apresentava, a gente que escrevia. O Boni depois foi embora e eu fiquei sozinho fazendo o programa Manuel de Nóbrega. Aí fui para a televisão. Naquela época era uma coisa super primitiva, era um negócio absurdamente novo, ninguém sabia, ninguém entendia televisão. Então eu com 20 anos já estava dirigindo o programa. Não é? Sem experiência nenhuma, mas ninguém tinha experiência. Não é? Então como eu escrevia, era mais fácil eu dirigir aquilo que eu estava escrevendo. Meu pai ficou doente e tinha que fazer o programa, porque não tinha vídeo naquela época, não tinha videotape. E ele disse, meu filho, eu não posso ir, vai lá no meu lugar e faz. Eu tive medo de errar, porque não podia errar. Naquela época você não podia errar, era ao vivo, não podia errar. Né? Mas aconteceu naturalmente. Nós trabalhávamos na TV Rio, eu, meu pai e o Golias, a gente fazia a Praça da Alegria, na TV Rio. E a TV Tupi, para tirar a gente, puseram 0 a mais no salário da gente. Imagine só você ganhar 20 mil, passar a ganhar 200. E fomos para Tupi. Foi um fracasso que você não faz ideia. Foi um fracasso, porque as pessoas, lá, o pessoal da Tupi, pela diferença enorme de salário, atrapalhava, prejudicava a gente. Eles ganham bem, eles que façam sozinho. Então nós ficamos muito abandonados. A ponto da gente chegar no Rio de Janeiro, pegar um táxi, e o motorista disse, seu Nóbrega, quando é que vocês voltam para a televisão? A gente está com saudade da praça. E a praça estava no ar, no Tupi. Então, às vezes eu digo isso para alguns colegas que querem ir embora por causa de dinheiro. Eu digo, olha, pensa bem. O combate aconteceu isso. Às vezes o dinheiro não é tudo. Nossa vida mudou. Primeiro que nós tivemos muita sorte por causa do nosso passado, porque depois, um ano depois, a TV Rio nos trouxe de volta, pagando o mesmo salário que a gente ganhava na Tupi. Mas para isso, aumentaram o salário do Chico Anísio, do Walter Dávila, da coisa, entendeu? Nós fomos úteis, o nosso fracasso foi útil para todo mundo. Primeiro para mostrar que ninguém é bom sozinho. Não é? E segundo, que nós aumentamos o nível salarial de toda a classe. Não, o Silvio foi um grande amigo no passado, na juventude, um grande amigo, que, graças a Deus, cresceu muito. E a vida é como se fosse isso, né? Pensamento meu, é do meu psicólogo. A vida é uma pirâmide. Quanto mais você vai subindo, mais sozinho você vai ficando. Quando você chegar lá em cima você está sozinho. Então, ele é meu amigo. Na hora que eu preciso, às vezes que eu precisei, ele esteve sempre do meu lado. Ele já me segurou aqui várias vezes. Porque já pediram minha cabeça aqui algumas... Não agora, faz muito tempo. Pediram a minha cabeça e o Silvio disse, não, o Carlos é intocável. E isso me ajuda, porque eu posso fazer o que eu quero. Por que ele faz isso? Porque ele é meu amigo? Não, porque se eu não fizesse essa coisa direito, ele ia perder dinheiro. É que ele confia no meu trabalho. Ela era assim de uma bondade, foi a única pessoa, 2 pessoas na vida que eu nunca precisei mentir. Para minha mãe e para o meu tio, o irmão do meu pai, que é 6 anos mais velho que eu, como se fosse um irmão. Porque minha mãe, ela me aceitava do jeito que eu era. Meu pai não, meu pai, ele criou um filho na imaginação dele e eu abri mão da minha felicidade, da minha personalidade para fazer meu pai feliz. Com a minha mãe nunca foi preciso. Por isso que eu sinto muito mais falta dela do que dele. Porque
Meu pai, ele imaginava um filho que eu não era. Ele escondia os meus fracassos, ele escondia que eu era mau aluno, ele escondia uma série de coisas. Minha mãe não, minha mãe me aceitava, era aquilo. Eu tinha um programa de rádio chamado Eu Quero Ouvir Amanhã. Você ligava para mim, antes do programa, tinha um horário que eu atendia, e dizia, olha, eu quero ouvir amanhã tal música. E no começo, o programa não era conhecido. A mamãe ligava 4, 5 vezes, botava a cozinheira para fazer perguntar, a empregada, a vizinha, para dar movimento, entender? Isso é a coisa que sua mãe faz, cara. Coisa que sua mãe faz. Bem, por hoje é só, mas quinta-feira, quarta, sexta, segunda, todos os dias, eu vou estar aqui no meu velho querido banco, vocês em todo o Brasil, porque vocês brasileiros são todos meus.